pessoal, tudo bem? Então, eu dividi a aula 3 em duas partes, né? Postei a primeira parte e agora eu vou postar a segunda. Então, esse artigo 212A, ele é de extrema importância. Vocês observaram que eu dividi em duas partes, né? Agora vocês vão ter a segunda parte. A primeira a gente já tinha trabalhado anteriormente e agora vocês vão ter a segunda parte. Por quê? Ele é muito importante porque ele é uma emenda constitucional aí de 108. É um documento que foi feito, acrescentado em 2020, então provavelmente, né, irão cair algumas questões aí sobre ele, porque normalmente o examinador, o cara que cria os itens, eles pegam sempre, né, documentos que são ampliados, que foram reformulados, que foram acrescentados algo, né? Uma coisa muito importante, vocês deverão, a partir do momento que terminar o nosso curso aqui sobre a Constituição Federal, vocês vão fazer a revisão. Eu vou postando aqui outros simulados, porque isso precisa ficar muito claro aí na cabeça de vocês, tá bom? Quando chegar no dia da prova, vocês vão puxar aí na memória afetiva todo esse, né, conjunto de informações aí que a gente passou para vocês através do curso aqui da Constituição Federal. Beleza? Então é isso que a gente precisa ter. Depois eu vou postar uma aula experimental aí para vocês terem uma ideia do professor Paulo Neloroso. Ele vai falar sobre o ECA. Essa aula já estará postada, né, lá na plataforma. Aí vocês vão fazer a inscrição, vou deixar o link tudo bonitinho para vocês no grupo, e vocês farão inscrição lá na plataforma. É um preço extremamente acessível, né? Um curso desse completo com 80 horas, com toda a bibliografia que vai ser publicada aí no edital, que está, né, previsto agora para abril, final de março, início de abril, né, provavelmente. Vocês vão observar que é um curso extremamente denso, tá? E o preço de R$400 dividido em 12 vezes realmente é um preço muito bom. Para vocês terem uma ideia, se você pegar e dividir aí 400, né, por 80 horas, você vai pagar R$5 por aula, né? São professores que trabalham na rede, então vocês terão aí a oportunidade de fazer um curso excelente, tá bom? Isso eu posso garantir para vocês. Então, vou deixar o link, vocês já podem ir se inscrevendo lá na plataforma, porque a partir daí é que a gente vai postando as aulas com simulados, né, e todas as características aí necessárias para você fazer um bom concurso. Mas, se você quiser, né, conseguir um cargo público tão importante, né, como esse aqui da Prefeitura de São Paulo como professor, você precisa ter garra, perseverança e foco. Beleza? Vamos para a aula então? Vamos lá. O VAT será calculado na forma da lei que trata o inciso 10 do caput desse artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no inciso 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3º do caput desse artigo, tá? Então, aqui é muito interessante porque vocês observam que a gente vai ter que trabalhar dentro dessa perspectiva aqui federal, que é esse VAT, que será calculado na forma da lei. Aqui eles vão desenvolver os percentuais, porque entra a contabilidade. Esses cálculos aqui, vocês não precisam se preocuparem porque já vem pronto, tá? Então, o 7. Os recursos de que tratam o inciso 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Então, lá também houve a mudança e aqui eles vão fazendo o trabalho, a complementação. Vamos lá, continuando aí. A gente percebe o seguinte, olha,
a vinculação de recursos, à manutenção e ao desenvolvimento de ensino estabelecido no artigo 212 desta Constituição, suportará no máximo 30%, agora aqui já fala em máximo, 30% da complementação da União. Então, a União, ela só arcará com, no máximo, considerados para fins deste inciso, valores previstos no 5º, no caput deste artigo. Tá? O disposto no caput dos 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Aqui eles já atrelaram essa parte, né? Se o governante de plantão não cumprir, ele descumprir isso aqui, ele será punido com crime de responsabilidade. Isso aqui ele leva a perder o cargo. Entendeu? A importância. Então, eles foram amarrando aqui tudo direitinho para poder não ter como o governante de plantão fugir. Então, 10. A lei disporá sobre observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e nas alíneas 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação. Olha que interessante. Aqui eles vão buscar lá no Plano Nacional de Educação, que é decenal, lembra que eu falei? Durará 10 anos isso aqui, nos termos previstos no artigo 214 dessa Constituição, que a gente vai ver. A organização dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno, entre etapas, modalidades e duração de jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados os respectivos especificidades e os insumos necessários para garantir sua qualidade. Então, aqui também eles estão amarrando, né, toda essa organização, aqui olha como aparece na letra A, dos fundos referidos no inciso 1º do caput desse artigo. As ponderações, né, anual, as modalidades e tipos de estabelecimento de ensino. Então, tudo aqui eles vão trabalhando, né, as respectivas especificidades, ou seja, cada município aqui terá uma especificidade, assim como cada escola, né? Isso aqui é muito importante, porque aqui a gente já percebe que está dentro da gestão democrática. Então, eles vão trabalhar de acordo com as especificidades de cada estado, de cada município, de cada escola. Então, tudo isso aqui é muito importante, porque um tem diferença em relação ao outro. E aqui vocês perceberam que eles já estão caminhando para uma coisa chamada equidade. O que é isso? Se o município não consegue ter uma arrecadação alta, ele vai ter que ser socorrido aí pela federação, pelo estado. Então, dá um AMP nesse município para ele conseguir acompanhar os demais. Isso é equidade. É nesse aspecto que eles estão falando aqui, dessa especificidade de cada município. Beleza? Muito interessante, gente, essas mudanças que ocorreram. Extremamente importantes. Vamos lá, então, caminhando um pouco mais aqui. Aqui nós temos a letra B, tá? A forma de cálculo do VAB decorrente do 3º do caput deste artigo, do VAT, né, que é a complementação da União ao Fundeb, referido no inciso 6º do caput desse artigo. Então, Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Olha, muito interessante isso aqui, gente. Tem que marcar aí direitinho, porque isso aqui na hora da prova você precisa levar muito arrumadinho. Olha só. O que é o Fundeb? Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Porque fica na cabeça da gente só, né, valorização da educação básica. Porém, aqui está falando
que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais. Lembrando, quando falo em profissional, não é só professor da escola. Então, todo o corpo que trabalha na escola, tá? Ele é chamado de profissionais da educação. Então, entra todo mundo. Muito legal essa parte aqui. A forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 5º do caput desse artigo, tá? Continuando aqui com a emenda constitucional 108, gente. A transparência e monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo assegurará, ou é assegurado aqui, olha, é assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida a sua integração nos conselhos de educação. Muito legal isso aqui, porque é através do conselho que vai ser monitorado, tá? Então, a gente vai ter conselho, ó, assegurada a criação, autonomia, a manutenção e consolidação de conselhos de acompanhamento, que a sociedade pode participar. Participa lá do conselho e, consequentemente, todo mundo vai cobrar, tá? Que seja implementado aqui essa nova forma de distribuição da renda para as escolas. Muito interessante, extremamente importante, é que todo mundo precisa ficar de olho, todo mundo é sociedade, tá? O conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos da melhoria dos indicadores educacionais, olha aqui aparecendo novamente os indicadores educacionais, ou seja, aquelas escolas que estão melhor classificadas aí na parte de aprendizagem. 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 2 do caput desse artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5º do caput desse artigo. Será destinado ao pagamento dos profissionais da educação em efetivo, aqui, olha, precisa ter efetivo exercício, precisa estar trabalhando, tá? Observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5º do caput desse artigo, e percentual mínimo de 15%, ó, novamente aqui, mínimo, percentual mínimo, para despesa de capital. Então, aqui entra uma questão muito interessante, porque normalmente é dividido em duas partes, tá? Capital e custeio. O que é capital? Capital é quando você compra bens duráveis na escola, por exemplo. E custeio é o que você compra aí, papelaria, baixo, todo esse material é chamado de custeio. Agora, se compra uma impressora, um notebook, né, porque aí eles precisam autorizar ou não, aí é chamado de capital. Então, é só 15% para o capital. O resto é custeio. Pode gastar no dia a dia aí para a escola. Bom? Vamos lá. 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais de magistério da educação básica. Esse piso teve um aumento aí, né, recente, que a gente vai falar sobre esse Fundeb do aumento que ocorreu. Interessante para os próprios. O que é o piso nacional, né? O piso, ele, por exemplo, aquele município, né, que não consegue arrecadar para poder pagar os professores um salário adequado, aí a federação vai complementar através desse piso nacional aqui, que essa verba entra no Fundeb, tá bom? Então, é muito importante isso aí para os professores em todo o Brasil. A utilização dos recursos a que se refere o inciso 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb referido no 5º do caput desse artigo é vedada. A utilização dos recursos a que se refere o caput, a linha 5ª do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb
referida no inciso 5º do caput desse artigo é vedada. O cálculo do VAT deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput desse artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. 2. Receitas de Estado, Distrito Federal e município, vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, não integrantes dos fundos referidos no inciso do caput desse artigo. As cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário e educação, que trata as alíneas aqui 6ª do artigo 512 desta complementação da União transferida ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos da linha A do inciso 5º do caput desse artigo. Tudo isso aqui vai sendo complementado. Segundo, além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput desse artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Então, isso aqui continua na Emenda Constitucional 108. É fundamental, gente. Como eu falei para vocês, nós temos todas essas mudanças aqui são passíveis de cair uma questão aí ou duas, porque tem muita coisa nova, tá? Então, a gente precisa estudar direitinho essas mudanças que ocorreram aqui, como eu estou fazendo com vocês, né? Passo a passo. Terceiro, será destinada à educação infantil a proporção 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5º do caput desse artigo, nos termos da lei. Então, a educação infantil, que antes nem era mencionada, né, como recurso aqui específico, a gente vai ter 50% dos recursos globais destinados aí à educação infantil. Isso aqui foi um ganho muito importante, tá, para essa modalidade de educação infantil. Tranquilo? Então, muita coisa. Por isso que você deve pegar agora, né, o seu caderninho aí. Volta a estudar tudo, marca tudo direitinho, grifa. Vocês observaram que são muitas mudanças que ocorreram. E, com certeza, os avaliadores aí, né, os criadores de itens, eles vão pegar todas essas mudanças aí para criar os seus itens. E aí é importante vocês ficarem extremamente atentos, porque provavelmente irão cair algumas questões sobre isso, uma questão, a gente nunca sabe. Mas como tem muita coisa, é muito importante você focar bastante nessa parte aqui para poder sair na frente aí dos seus candidatos. Legal? Então vamos estudar com foco, com força, com coragem e com determinação. Só assim você vai conseguir chegar lá. Beleza? Eu estou aqui para ajudar vocês da melhor forma para você conseguir esse cargo aí tão almejado. Beleza? Vamos nessa? Então vamos lá. Vem comigo.